Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e trago para vocês mais uma questão para nós resolvermos, estudando aí as funções quadráticas aí, passando para o item B, conforme eu disse na aula anterior. Eu dei alguns exemplos de que a gente ia resolvi apenas um porque a gente se estendeu um pouco no vídeo. Começo nossa videoaula pedindo a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, deixe o seu like caso faça sentido essa videoaula e compartilhe o máximo que você puder. Isso vai nos ajudar muito a fazer com que o nosso canal cresça e eu agradeço de coração. Agradeço também a todos os inscritos já e que vem acompanhando o nosso canal aqui e dando a maior força para nós aqui, tá? Então vamos à resolução da questão que pede para construir o gráfico e estudar o sinal da função. O primeiro passo, pessoal, é achar a raiz ou zero da nossa função. Achar a raiz ou zero é você fazer o y igual a zero. Então você vai fazer assim, ó. Tentar fazer com a caneta diferente aqui, né? Então vai ficar assim, ó. Menos 3x ao quadrado mais 6x menos 3 igual a zero. Olha, eu poderia dividir toda a minha equação por menos 3, mas não vou fazer isso não. Para ficar mais visual para vocês, o nosso A é menos 3, o B é 6 e o C é menos 3. Tudo bem? Perceba o seguinte, o A da nossa função é negativo, o A é menor do que zero. Uma coisa importante que a gente vai tirar daqui é que a concavidade da parábola é para baixo, né? É uma boquinha chorando aqui, né? É para baixo, a concavidade é para baixo. Isso diz muito sobre a função, porque quando a concavidade é para baixo, essa função admite, e eu não falei em aula anterior, e eu vou acrescentar esse conhecimento, essa função admite valor máximo. Ela tem máximo. Tudo bem? Beleza. Vamos construir aqui, vamos começar resolvendo, e eu começo a resolver pela fórmula do discriminante da equação, que ele fala muita coisa pra gente. Então, ó, b ao quadrado menos 4 AC. Então, delta, o b é 6, então, ó, 6 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é negativo, que é menos 3, vezes o C, que é menos 3 também. E aí você tem delta 36, menos com menos dá mais com menos dá menos. 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36. Opa, nosso delta é igual a zero. E aí, Márcio, vamos parar por aqui? Não. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Quando delta é igual a zero, sempre você vai ter o seguinte. A leitura que você vai fazer vai ser essa. A nossa função ou nossa equação quadrática, ela vai ter x1 igual a x2. Ok? Ou seja, raízes duplas. Toda vez que um problema pede assim, calcule o valor do m, coloca um parâmetro m na equação, de modo que a equação tenha raízes duplas. Raízes duplas é uma raiz igual a outra, tá? Ou que tenha raízes iguais, é a mesma coisa, tá? E aí a gente já sabe, o gráfico tem concavidade para baixo e toca em uma única raiz que é dupla, que x1 é igual a x duas linhas, x1 é igual a x2. E aí a gente parte para a resolução, a fórmula resolutiva. O x, por que x? Poderia ser m, poderia ser h,
Por que x, que eu começo x na fórmula resolutiva? Isso, às vezes, pode ser uma dúvida de muitos estudantes. Veja bem, nós não vamos colocar uma outra letra que não seja x aqui, porque a função está escrita em função de x. Y está escrito em função de x. F de x há uma dependência do valor de x. Se essa equação, a variável aqui, né, da equação fosse uma variável diferente, seja ela qual for, z, w, 3z ao quadrado mais 6z menos 3, continuaria sendo uma função? Continuaria, só que na variável o quê? Z. Então seria f de z, certo? Então aqui eu começo a minha fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara com o x. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. E aí a gente tem o seguinte, portanto, x, fazendo a substituição devida, é menos o b, o b não é 6, então fica menos 6, mais ou menos. Por que você não usou parênteses aqui, professor? Porque o b é positivo e esse menos aqui é da fórmula. Raiz de delta, que o delta é 0, eu vou colocar 0 aqui, mas é irrelevante, né? Porque a raiz de 0 é 0 mesmo, sobre 2 vezes o a, que aí eu tenho que ter cuidado, o a é menos 3. Logo, a gente conclui o seguinte, que x é menos 6 mais ou menos 0 sobre menos 6. Perceba o seguinte, que, portanto, x1 é igual a x2, que é igual menos 6 mais 0, menos 6. Dividido por menos 6 dá 1. Da mesma forma que menos 6 mais 0, menos 6 menos 0 dá menos 6. Dividido por menos 6 também dá 1. Então é por isso eu disse que a raiz é dupla. Dupla quer dizer o quê? Elas são iguais. Raízes duplas são raízes iguais. Tudo bem? Achamos as raízes e aí você poderia dizer, mas peraí, para construir o gráfico nós precisamos ter eu falei 5 pontos, mas não necessariamente 5 pontos não, você pode ter 4 pontos e desenhar um esboço bem interessante do gráfico da nossa função. Na verdade a gente precisa ter 5 informações para que se construa o gráfico. Uma das informações eu sei que a parábola vai intersectar o eixo das ordenadas no menos 3, entendeu? Então, quando o x for 0, o y é menos 3, tudo bem? Isso é um dos pontos que nós temos, não precisamos nem de anotar esse ponto aqui, nós já sabemos, C determina o ponto em que a parábola intersecta o eixo das ordenadas, ao eixo y, né? Vamos achar o x do vértice, deixa eu ver se está no foco aqui, vamos achar o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Portanto, o x do vértice menos o b não é 6, então fica menos 6, sobre 2 vezes o a. O a não é menos 3, eu uso parênteses. Portanto, x do vértice menos 6 sobre menos 6. E aí a gente tem que o x do vértice é 1 positivo. Interessante, né? Tocou exatamente no ponto das nossas raízes ou 0, né? Bom,
o x do vértice, evidentemente, né? O x do vértice vai tocar naquele ponto ali, o x, né? E o y já dá até para deduzir, né? Que se o x do vértice é 1 e 1 são as raízes ou 0, o y do vértice vai ser 0. Mas eu vou calcular aqui, ó, o y do vértice é menos delta sobre 4a. O y do vértice, só para matar a dúvida de vocês, vai ser menos, o delta é 0, sobre 4 vezes o a, que é menos 3. Independente do valor de a, o resultado y do vértice vai ser 0 sobre qualquer coisa, é 0 mesmo. Então, o y do vértice é 0. Beleza. E aí a gente tem aqui, ó, nós temos os pares ordenados um e 0, né? Nós temos aquele par ordenado onde o y, onde o x é 0 e o y é menos 3. E nós temos o y do vértice, o vértice da parábola como sendo 1 também, né? X é 1 e o y é 0. Bom, que mais que a gente pode pensar? Vamos construir esse gráfico aí, né? Vamos partir para a construção desse gráfico aí. Vamos tentar fazer um esboço aqui o mais interessante possível. E na hora de construir é chato porque você treme um pouquinho a mão, aí sai fora um pouquinho a parábola. Mas vamos tentar aqui. Lembrando que o eixo das ordenadas, ele é um eixo infinito, né? É uma reta infinita, né? Verticalmente. E o eixo das abscissas, a mesma coisa, um eixo horizontal que é infinito para os dois lados, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Aqui o encontro dos eixos é 0, né? Vou graduar aqui mais ou menos aqui. Bom, eu tenho... quando o x for 0... Desculpa, quando o y for 0, eu vou ter o 1 aqui, ó. Então, meu ponto vai estar aqui, ó, né? Nós já marcamos o ponto. Quando o y for 0, a nossa concavidade, a nossa parábola, vai ser menos 3. O gráfico da parábola vai tocar no menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o menos 3 está aqui, ó. Então, está aqui, ó, outro ponto que eu determinei no eixo, tá? Uma outra coisa, bom, feito isso, podemos até, como a parábola, o eixo de simetria está exatamente no número 1 ali, nós podemos atribuir um outro valor aqui, ó, só para ficar mais bonitinho, ó. Vamos colocar 2 aqui, ó. Vamos ver o que acontece aqui com 2. Se eu colocasse um 2 aqui. 1, 2. Vou colocar 2 aqui. Veja. Se você substituir o 2 aqui, ó, e aí eu vou y menos 3x ao quadrado mais 6x menos 3. Quando você faz
o y, quando você faz um x igual a 2, você vai ter menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 6 vezes 2, menos 3. Y, vamos ver se vai dar um número muito grande. Se der um número muito grande, a gente escolhe um número bem menor. Bom, vai dar menos 12, né? Porque 2 ao quadrado é 4, menos 12, mais 12, menos 3. Só aqui se cancela. Deu menos 3, pessoal. Aqui, ó, deu menos 3. Deu bom, né? Não sou muito de fazer conta de cabeça, não, pessoal. Quem me acompanha já sabe disso. Então, ó, tá aqui, ó. Legal construir uma simetria aqui, achar valores simétricos. E se você pegar aqui, ó, 0, 1, aqui já está feito já. Tá, nós já encontramos 1, 2, 3. Já dá para descrever esse gráfico assim com uma certa facilidade agora. Vamos ver aqui o que mais. O gráfico fica bem definido assim. Então é isso aqui, ó. Note que esse gráfico está descendo aqui, tá, pessoal? Ó, opa, olha lá. Ele está descendo aqui, né? E é infinito aqui para baixo, né? Aí, dos estudos que a gente poderia fazer é o seguinte: o domínio. Aí você tem que se perguntar: será que qualquer valor que eu pegar para o eixo das abscissas, eu encontro um valor que vai intersectar o gráfico aqui, encontrando uma imagem em y? Certo? Eu pego um valor aqui, pá, vai encontrar y, a mesma coisa daqui para cá, porque o gráfico ele vai abrindo, né? Então o domínio, com toda certeza, como ele não limitou aqui o gráfico, né? Não colocou valores limitando o gráfico, é o conjunto dos reais. E a imagem, pessoal, a imagem é muito interessante isso aqui. A imagem você olha no y do vértice. Qual é o y do vértice? O y do vértice é 0, né? Nós vimos lá, o y do vértice é 0. Então a imagem, ela é projetada aqui, ó, a partir do y do vértice. Como o gráfico é infinito, né? É um eixo infinito, né? Um eixo do conjunto dos números reais infinito, né? Ó, ele começa no 0, né? E vai além, tá? Ele não para ali não, tá? Então, para a gente dar a resposta da imagem, seria fechado no 0, porque é o y do vértice. O y do vértice nos dá a imagem, tá? E aberto em menos infinito, tá? Porque se vai para baixo do eixo das abscissas, né? Se nós estamos caminhando para baixo do 0, os valores são cada vez menores. Perceba que essa é uma função que a gente pode dizer que ela é decrescente, né? Ela é decrescente, já está decrescendo aqui, ó. Então, ó, tá aí, ó, um estudo legal. E aí vamos dar agora os valores para os quais o y é maior que 0, menor que 0 e igual a 0. Então, olha só, estudo do sinal. Vamos estudar o sinal. Estudo do sinal. Estudo do sinal da função. É dizer para quais valores o y é maior que 0, o y é igual a 0, o y é menor do que 0. Bom, vamos começar para y maior do que 0. E aí eu vou fazer com a canetinha vermelha e ficou bem legal. Essa rosinha aqui que ficou bem legal. Pode ser com a roxa, né? Então, olha só.
O y ele vai ser maior do que zero. Quando que o y vai ser valores positivos? Vai ter valores positivos. Y, será que tem valores positivos? Tem valores positivos para y? Você consegue enxergar algum valor para y maior do que zero no gráfico? Vou fazer um esboço aqui para você entender, para entender melhor ainda. Você está aqui com o eixo das abscissas. Aqui, está o gráfico da minha função. E aqui você tem quem? Você tem x1 igual a x2. Tudo bem? Perceba que para qualquer valor que você pegar a partir do x à direita ou a partir do x à esquerda, você sempre vai ter, o eixo y está aqui, né? Você sempre vai ter imagens negativas, né? Então, y maior do que zero posso dizer que não existe, né? Para qualquer x pertencente aos reais. Não existe, né? Concorda comigo ou não? Deixa nos comentários aí, Qualquer valor que eu pegar aqui, eu sempre vou ter uma imagem negativa, portanto, eu não vou ter y maior do que zero. Tudo bem? Agora, y igual a zero. Isso aí fica fácil. Quando o x vamos colocar aqui né? Para x igual a 1. Toda vez que o x for igual a 1, o y vai ser zero. É o único valor que ele torna o y igual a zero. E quando que o y vai ser menor do que zero? Aí muda de figura, né? O y vai ser menor do que zero. O y vai ser menor do que zero para valores. Perceba. Você está com o y aqui, tá? Qualquer valor que você obtiver aqui no eixo do domínio da minha função, eu vou ter para qualquer x pertencentes aos reais, eu vou ter y menor do que zero. Certo? Menor do que zero aqui. Ok, pessoal? Então é isso. Se você qualquer dúvida, qualquer comentário, se quiser deixar aí no canal, fique à vontade. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Deixe o seu like e até a próxima videoaula.